Muito bem. Voltamos agora para o nosso vídeo 10 do combo 12. Vídeo 10 do combo 12, que nós vamos então trabalhar com fase decisória. Fase decisória. Então nós temos aqui a sentença como sendo o ato final, que deve evidentemente resgatar tudo o que aconteceu no processo. A sentença, no momento do juiz construir o direito, não do juiz declarar o direito. E essa construção realmente ele deve ter feito dentro do Estado Democrático de Direito com a mesma altura das partes e ouvindo as partes, né? Identificando quais são os argumentos técnicos e também os argumentos probatórios lançados pelas partes ao longo do processo, para que venha, não é, ao fim e ao cabo, ser proferida uma decisão de mérito legítima que só vai ser legítima se evidentemente, se concentrar nas questões, nos debates trazidos pelas partes, né? Nos argumentos fáticos e nos argumentos probatórios e técnicos tratados pelas partes. Então, a sentença é o ato final que encerra o procedimento. Decisões interlocutórias são decisões gravosas proferidas ao longo do processo, né? E os despachos não têm recursos, que são de mero expediente, não trazem gravame à parte. Nós temos, então, nesse momento decisório, um recurso de apelação que vai tratar da própria apelação e também de outras decisões interlocutórias que não foram objeto de agravo, de instrumento, que podem ser objeto de decisão agora, e que pode até determinar o reconhecimento do cerceamento de defesa com a cassação da sentença, né? Isso também pode acontecer. E no tempo do juiz proferir sentença, pode ser que ele já tenha decidido algumas outras questões de mérito no julgamento antecipado parcial, né? E isso já tenha sido objeto de agravo do instrumento perante uma Câmara competente, que já examinou algumas das questões, e pode voltar a examinar agora via apelação outras, quando proferidas, então, nessa decisão final, né? A sentença, evidentemente, há uma diferença histórica entre a sentença terminativa e definitiva. Lá no Código Interior já tinha o artigo 267 e 269, agora aqui também tem a separação de um artigo que é o 485 e 487, 485 sentença terminativa, 487 sentença de mérito, né? E dá para fazer por exclusão, né? Se eu souber exatamente o que é mérito no 487, ou seja, examinar o pedido propriamente dito, acordo e prescrição e decadência, eu vou saber das outras hipóteses que determinam a extinção sem julgamento de mérito, né? Evidentemente, a peculiaridade do caso de litispendência e percepção conjugada, que são matérias envolvendo os pressupostos processuais negativos, que estão no nosso memory box. Algumas outras hipóteses do 485 podem determinar a extinção sem julgamento de mérito, com o abandono da causa, desistência da ação, não se confundindo a desistência da ação com a renúncia sobre a qual se funda a ação, que seria julgamento de mérito. A formação de conjugada material está atrelada às sentenças definitivas, né? Envolve o pedido, a possibilidade da reconvenção, quando realizada pelo réu, então, ser julgada junto, né? Além da homologação dos acordos, na forma de transação ou conciliação. Isso a gente está querendo dizer qual é a diferenciação. A transação é quando os advogados fazem aquela peça conjunta e mandam para o juiz homologar. A conciliação é quando o juiz participa da audiência que deu origem a um acordo, né? Vejam, por exemplo, que vocês nunca ouviram falar em audiência de transação, porque não existe. Existe a audiência de conciliação. Transação, as partes fazem, é um ato processual bilateral, né? Transação, as partes fazem uma petição conjunta, diferentemente da conciliação. Já o reconhecimento da prescrição da decadência, que pode ser feito inclusive de ofício, mas as partes têm que ser ouvidas previamente.
segundo o novo CPC. É decisão de mérito, né? A gente chamou aqui de prejudicial de mérito, porque ela vai ser examinada no processo um pouquinho antes do mérito propriamente dito. Com relação aos elementos da sentença, o relatório ele é importante, embora não exista no juizado, para ver se o juiz tem uma ideia clara de tudo que aconteceu no processo. Em termos de fundamentação, aí nós temos uma série de situações que envolve a fundamentação que precisa ser completa, sob pena de nulidade lá do 489, parágrafo 1º. E o dispositivo é a parte que a gente nota claramente o que vai transitar em julgado, né? É isso com relação às partes, né? No que toca à condenação, evidentemente, deve se explicitar a condenação do principal ou de acessórios, caso não seja feito, a parte pode embargar de declaração, se não ficar claro alguma das questões acessórias envolvendo honorários, correção monetária e juro de mora. O julgamento antecipado parcial do mérito desafia sempre a grave do instrumento, né? Aqui se fala então na lógica da sentença fatiada. Se não houver recurso dessa decisão interlocutória parcial de mérito, a formação de preclusão. Dentro do processo. E coisa jogada material para fora do processo, não tem efeitos pan-processuais, impedindo que o tema venha a ser discutido em outro processo futuro. No caso de sentença citra petita, deve ser determinado pelo Tribunal o retorno dos autos para novo julgamento da origem, se a causa não tiver madura para exame de todos os pedidos. Não é? Então, aqui, no caso da decisão citra petita, não foi examinado nos pedidos, né? Na outra petita foi julgado além, né, do devido. O juiz deu a mais, né? Tendência ao cenário semelhante. E tem também a sentença ultra petita. Na ultra petita deu um pouco a mais, o tribunal pode cortar. Na sentença extra petita, aí o juiz na sentença deu algo diverso do pedido, né? Deu algo diverso do pedido. E se deu algo diverso do pedido, a tendência realmente é que o juiz tenha que proferir nova decisão. Então, na citra petita não examinou um pedido. Facilmente corrigível por mera declaração, né? A outra petita tradicionalmente corrigida pelo tribunal, que limita o valor àquilo que foi estabelecido na petição inicial de acordo com o princípio dispositivo. E no caso da sentença extra petita, aí como deu uma coisa diferente da pedida, tradicionalmente volta para ser proferida a nova decisão. Com relação à sentença com falta de fundamentação ou que extinguiu inadvertidamente o processo de julgamento de mérito, sentença terminativa, cabe recurso para que então nós tenhamos uma correção de rumos. Todas essas hipóteses, em tese, estão envolvidas na teoria da causa madura e caberia a aplicação do 1013, parágrafo 3º. Ou seja, são vícios, são problemas que eu trago para o tribunal reconhece o problema e tenta julgar imediatamente sempre que possível, senão determina o retorno dos autos à origem. A coisa julgada é fundamental, nos termos do artigo 536, né? Dificilmente a coisa julgada vai ser relativizada. Nós temos uma súmula histórica envolvendo a coisa julgada material, que é a súmula 343 do STF, que justamente diz que se havia jurisprudência divergente na época, né, uma eventual alteração de jurisprudência após a formação de coisa julgada não dá direito da parte de entrar com ação rescisória. O que a parte pode entrar com ação rescisória depois do trânsito de julgado é se houver uma movimentação da jurisprudência, especialmente do STF, que declara a inconstitucionalidade da lei que deu origem à decisão proferida que transitou em julgado, né? Podemos dizer, com relação aos quadros de níveis de autoridade da coisa julgada, ou níveis de eficácia do julgado, que a gente tem 3 níveis. Preclusão de instância, que é o que acontece, por exemplo, com a estabilização do senador, do artigo 357, parágrafo 1º, não é?
e quando não há muita possibilidade, né, de mudar aquela decisão no primeiro grau. Também se opera quando o juiz encerra a sua jurisdição e eu posso já executar provisoriamente a sentença pendente de recurso. A preclusão em sentido próprio a cobrir a decisão judicial não mais passiva de recurso, por exemplo, uma decisão interlocutória ou mesmo uma decisão que extinguiu sem julgamento em mérito o processo. E o processo, a decisão precluiu, não cabe mais recurso. Né? Aqui eu lembro daquela hipótese do artigo 303, daquela liminar sozinha, liminar antecedente, que o autor entra e o juiz indefere a liminar e ele não emenda trazendo o pedido principal. Então, é uma típica situação de preclusão. Coisa julgada material, terceiro nível, definitividade que justifica a execução definitiva quando a preclusão em sentido próprio se acrescenta o fato de se tratar de decisão judicial final e de mérito, que envolva, então, os fatos e o pedido. Então, aqui nós temos hipótese tradicional de decisão definitiva. Então, realmente, nós temos níveis de autoridade que, principalmente no nível 2 e 3, né, que trazem repercussão bastante significativa no processo. Em termos conceituais, é isso, né? A coisa julgada é a matéria julgada no processo que não pode mais ser enfrentada segundo o artigo 502, geralmente é atrelado ao mérito, mas pode envolver questões incidentais. A gente deu o exemplo do incidente de falsidade de documento, que após todo o trâmite de debate a respeito do tema, incidente de impugnação, com decisão incidental a respeito da falsidade, tal decisão vale para dentro do processo também para fora, não podendo mais documento ser utilizado em qualquer outra demanda, depois que se opera, não é, a preclusão dessa decisão no processo, ela pode, ela não pode mais ser alterada e, portanto, gera efeitos para dentro do processo e, pela lei, também para fora do processo, aquele documento falso não podendo mais ser apresentado como tal, né, em outras oportunidades, né. Com relação ao tema da fase decisória, né, queria trazer aqui para vocês, né, algum outro elemento que esteja presente também no código. Para ratificar esse momento importante da aprovação da sentença. Tradicionalmente, então, depois de ultrapassadas as fases que a gente já estudou, a fase postulatória, né, a fase instrutória, saneadora, né, nós temos essa fase decisória que realmente é bastante importante, né? Começa aqui no 485, mas tem no 487 a grande questão, que haverá resolução de mérito quando a coleira rejeitar o pedido formulado na ação na reconvenção. 4871, então, digamos assim, é a expectativa final do processo. Quando a gente fala em princípio da primazia do mérito, né, a gente fala aonde que a gente espera que vai dar o processo. Num julgamento definitivo que vai transitar em julgado, que vai pacificar, depois de ser cumprida todas as etapas procedimentais adequadamente. Depois de ter uma legitimidade, né, absoluta do procedimento, essa possibilidade aqui do juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, né? Depois, realmente, são estabelecidos aqui os limites aqui dos elementos dos efeitos da sentença, né? O recurso da sentença, então, vai ter efeito suspensivo, que é o recurso de apelação por regra, a não ser em situações excepcionais em que na sentença o juiz vai conceder ou revogar a tutela provisória. Aí, evidentemente, que nós não temos o efeito suspensivo estendido liminar,
mas a parte pode requerer efeito suspensivo de acordo com o artigo 1012, parágrafo 4º. Não. Me parece que o 494 é um artigo importante. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício o requerimento da parte de inexatidões materiais do erro de cálculo, ou seja, erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, é matéria de ordem pública, erro material. Erro material, me permitam, é um erro de exteriorização, tá? Aqui é um erro inexatidão material, é um erro de exteriorização. O juiz quis dizer uma coisa, colocou outra. Quis dar 10 mil de dano moral, mas na verdade era 1.000. Ele queria dar 10 mil, mas ele botou 1.000 na sentença. Então, corrigir danos, para evitar danos à parte em execução, erro material pode ser corrigido a qualquer tempo. E erro material também pode ser corrigido por embargos de declaração, que aquelas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, erro material, os embargos de declaração, evidentemente, se mostram bastante importantes aqui para esse tipo de correção de erro, além de ser exigido prestação de jurisdição completa do magistrado, não é? Em que pode acontecer até de se dar, então, um efeito infringente, não é? Uma correção de rumos aqui eventualmente com a inversão, né, ou reversão da decisão anteriormente proferida. Né? Então, nós temos aqui realmente uma questão bastante interessante. Com relação à remessa necessária, aproveitando aqui o ensejo, né, a decisão contra a Fazenda Pública, ela desafiava sempre o exame necessário. A sentença, ela não valia antes de ter que ser remetida para o tribunal. Mudou drasticamente pelo 496 essa disciplina, né, da remessa necessária. Especialmente contra a Fazenda Pública, aqui contra a União Federal, vejo que o limite é 1.000 salários mínimos. Se não for isso, não cabe mais esse exame necessário. O exame necessário tinha uma peculiaridade muito estranha, no meu entendimento, substanciada na súmula 45 da STJ, que ela só poderia favorecer a Fazenda Pública. Ela não poderia ser usada para prejudicar a Fazenda Pública, favorecer, por exemplo, um segurado, um cidadão que estivesse numa ação de repetição de débito contra a União Federal. Então, quanto mais limitado nós tivermos aí a hipótese, a condição de encaminhamento do exame necessário, melhor, porque realmente é um cenário que só pode favorecer o Estado, né? E ele está bastante restritivo, com um limite bem alto, conforme o parágrafo 3º do artigo 496, que pode ser invocado, eventualmente, se na sentença o juiz diz o seguinte: remeta-se os autos por exame necessário. Cabe embargos. Excelência, só um minutinho. Está fora dos limites. Mesmo que o valor não esteja liquidado, evidentemente não vai se chegar a 1.000 salários mínimos. Eu posso argumentar isso via embargo de declaração. Né? E alegar aqui, né? Cabimento por obscuridade, né, da decisão à luz do 494 e artigo 496. Tá bem? Voltando aqui, e para fecharmos os últimos minutos sobre os pronunciamentos judiciais, revisões de questões centrais do primeiro grau, né? Então, vejam, eu tenho despacho do mero expediente os atos ordinatórios, que são atos feitos pelo próprio cartório, pela própria serventia. Agora, no processo eletrônico, a gente vê muito isso, né? Alguns comandos que a gente vê claramente que não foram emitidos pelo próprio juiz, que foi emitido pela secretaria, pelo cartório, né? Algumas movimentações que não envolvem decisões gravosas, essas sim teriam que ser proferidas pelo magistrado. Nós temos uma decisão interlocutória tradicional, que não se confunde com uma decisão interlocutória de mérito, né? Uma decisão interlocutória tradicional, por exemplo, uma decisão, como a gente viu hoje aqui, que fixa uma multa punitiva por não comparecimento do réu numa audiência inicial de conciliação. Uma multa de 2% sobre o valor da causa, imposto lá de acordo com o artigo 334, parágrafo 8º. É uma decisão interlocutória tradicional num desafio agravo, inclusive.
Há outras decisões interlocutórias tradicionais que desafiam agravo, como, por exemplo, a decisão no saneador de inversão do ônus da prova. Né? A dinamização do ônus da prova desafia agravo do instrumento, é uma decisão interlocutória também tradicional. Uma outra decisão tradicional que desafia agravo do instrumento, a decisão né, que indefere a JG. Né? Aqui tem uma situação até curiosa, né? Porque se indeferir a JG, cabe agravo, é uma decisão interlocutória tradicional que cabe agravo. Agora, se deferir a JG, é uma decisão interlocutória tradicional que não desafia agravo, fica depois uma preliminar. Né? Ou no caso, não é, essa decisão que deferiu a JG, o réu pode trazer a matéria ali em contestação na impugnação, né? Melhor dizendo, ele pode trazer a impugnação, a JG, na peça contestacional. Decisão interlocutória de mérito é uma decisão que versa sobre mérito, aí puxa o 1015, inciso 2. Né? Qual que é a minha compreensão sobre isso? Decisão que versa sobre mérito. O que é o mérito? 487. Exame do pedido, propriamente dito, acordo e prescrição e decadência. Decisão interlocutória que versa sobre o mérito é uma decisão que trata do mérito, mas não extingue o procedimento, porque é uma decisão interlocutória, uma decisão que dá continuidade no processo. Então, se o juiz não homologar o acordo, ou homologar em parte um acordo, eu posso agravar. Decisão interlocutória de mérito. Se o juiz ele não reconhecer a prescrição, a decadência, eu posso agravar. Eu posso agravar. Né? Uma polêmica muito grande é se o juiz ele não reconhecer a coisa julgada ou a litispendência. Né? Se é uma decisão interlocutória de mérito ou não. Né? É uma zona gris aqui, os pressupostos processuais negativos, porque embora não seja mérito, eu não posso reajuizar a ação. Né? Tem essa questão ali colocada no artigo, entre o artigo 485 e 487 a respeito disso, da situação excepcional. Né? Mas, mesmo que a gente entenda que é uma decisão interlocutória tradicional, como parece, eu entendo que cabe ao agravo do instrumento, não pelo artigo 1015, inciso 2, então, mas pelo menos pelo tema 988. Se é polêmico caracterizarmos como uma decisão interlocutória de mérito, porque não está no 487, cabível o agravo do instrumento, repito, contra a decisão que negou coisa julgada ou negou a existência de litispendência, não é? Ou é preempção, como pressupostos processuais negativos, eu poderia entrar com o agravo do instrumento pela utilização do tema 988. Sentença terminativa, a sentença do 485, né? Sentença que extinguiu o julgamento de mérito, no caso da inépcia da petição inicial, e a sentença definitiva, por exemplo, aquela sentença que julgou improcedente liminarmente o pedido, entendendo que o meu caso, eu estou indo contra o precedente, e eu estou na petição inicial fazendo os distinguish, eu vou apelar dessa decisão para fazer essa distinção perante o tribunal. Então, aqui eu retomo os momentos procedimentais, indeferimento da petição inicial na fase postulatória, desafiando a apelação, rejeição liminar do pedido também na apelação, também fase postulatória. As antigas condições da ação, envolvendo o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade do interesse processual, a outra condição, a antiga condição da ação, que é impossibilidade jurídica do pedido, integrando o mérito e fazendo parte, quando reconhecido, na rejeição liminar do pedido. Julgamento antecipado parcial, desafiando agravo do instrumento, com base no 1015, inciso 2, claramente, né? É a antiga sentença interlocutória do modelo europeu antigo, medievo, né? Aqui sendo feita referência especialmente ao Código Processual Francês de 1806. O julgamento antecipado integral, esse dá direito à apelação, né, quando eu feito o julgamento com base no artigo 355, inciso 1. E a sentença final do procedimento, a tendência natural do julgamento com base naquele artigo que a gente acabou mencionando, que é o 487, inciso 1. Esse vai dar direito à apelação, em que eu trago também junto nessa apelação as outras questões interlocutórias que não foram objeto de agravo e que eu vou trazer com base no artigo 1009, parágrafo 1º, 1009, parágrafo 1º do Código. Né? Então vejam quantas coisas aqui a gente acabou trabalhando, né? Com relação aos procedimentos. Evidentemente que são situações
a gente coloca como situações excepcionais, né? Especialmente aqui as duas primeiras, que é o indeferimento e a rejeição liminar do pedido, que elas vão desafiar o recurso de apelação, e tanto são excepcionais que o juízo pode voltar atrás nessa decisão no prazo de 5 dias, ele pode reconsiderar a sua decisão, porque ele realmente ele toma um impulso, né? Ele praticamente toma uma medida, digamos, assodada, muitas vezes, não identifica ali que a petição está perfeita, ou pelo menos suficientemente correta, ou não identifica que há uma distinção na petição inicial em que é levantado um precedente, mas se coloca um elemento de distinção de uma maneira muito clara, né? E isso pode realmente levar o juiz a voltar atrás, então são movimentos que ele pode voltar atrás. O julgamento antecipado parcial, aqui cabe agravo de instrumento, eventualmente depois recurso especial extraordinário da decisão, não há nenhum impedimento de se levar as matérias a Brasília, até porque, não tendo mais recurso, preclui forma coisa julgada material a respeito daquele pedido. Né? No julgamento antecipado integral, aqui eu posso levar para a preliminar de apelação no tribunal a questão do cerceamento de defesa, a questão, daqui a pouco, do juiz ele ter, de uma maneira muito assodada, ter encerrado a instrução. Não é? Eu não tomei nenhuma medida até para saber que decisão final ia vir, realmente veio uma decisão ruim, e aí eu faço uma preliminar que pode determinar, então, a reabertura da instrução. Lembrando que a teoria da causa madura, não é? Que eu gostaria de repisar com vocês, ela pressupõe que eu não tenha necessidade mais de produzir outras provas. No julgamento antecipado integral, quando o tribunal entende que o juiz se precipitou, tradicionalmente ele caça a sentença para o quê? Para continuar a instrução na origem. Então, não se aplica a teoria da causa madura, evidentemente, conforme lá o artigo 1013, porque eu preciso, parágrafo 3º, 1013, parágrafo 3º, porque eu preciso complementar a instrução. Eu preciso continuar desenvolvendo a minha atividade instrutória. Aí entra aquela questão realmente da fase de aprofundamento da instrução, que é a fase instrutória, com perícia, com audiência de instrução, temas que a gente revisitou no vídeo anterior e que são absolutamente fundamentais. Mas aqui, então, realmente são os momentos procedimentais que eu gostaria que a gente tivesse uma certeza maior, né? E nos minutos que me faltam aqui, eu gostaria, ainda bem que deu tempo, né, de colocar a questão do 1013, parágrafo 3º, porque a teoria da causa madura, ela traz uma exigência importante na hora do advogado fazer apelação. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos achar. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, causa madura, eu não preciso mais produzir prova. O tribunal, então, ele vai reconhecer o problema, né? Ou que a sentença foi proferida sem julgamento de mérito equivocadamente, ou que ela não é congruente com os limites do pedido da causa de pedido, então precisa da congruência aqui. Ou seja, ela transbordou, né? Ela é a ultra petita, deu acima, ou deu extra, deu coisa diferente, né? Ou não examinou um dos pedidos, omissão no exame dos pedidos, que é o ultra petita, né? E ainda tem a questão da nulidade da sentença por falta de fundamentação no parágrafo 3º, inciso 4º. Todas essas hipóteses, eu faço a preliminar de nulidade, né? Mas depois, isso que eu chamo a atenção do ponto de vista prático, eu na apelação, eu faço o exame do mérito. Eu digo, caso seja superada a questão preliminar, no mérito, eu entendo que devo ganhar por isso, por aquilo. Ou entendo que a melhor decisão é nessa forma. Justamente porque não vai haver retorno para o primeiro grau. E aqui uma ideia de economia processual, uma ideia muito importante de economia processual, que também se estabelece exatamente assim, da segunda para a terceira instância, com pré-questionamento ficto no 1025. Dar matéria com pré-questionado e exigir que o mérito seja examinado pelo STJ e pelo STF. Aqui, do primeiro para o segundo grau, 1013, parágrafo 3º. Sobe, reconhece o problema e já julga no segundo grau. Pré-questionamento ficto é um problema do segundo grau. Sobe para STJ e STF,
reconhece o problema e julga o mérito lá, artigo 1025. Tem o princípio da primazia do mérito por trás, evidentemente, e tem o princípio da economia processual muito forte aqui nessas duas hipóteses. Especificamente aqui no 1013, parágrafo 3º, vejo que o tribunal vai identificar o problema da sentença, extinção sem julgamento de mérito incorreta, não deveria ter extinto sem julgamento de mérito, não é? Tem as condições da ação ali e vai julgar o mérito. E não precisa mais prova, vai julgar o mérito. Então, nas outras hipóteses também da nulidade da sentença citra, extra, ultra petita e também da nulidade por falta de fundamentação, a questão toda é, eu identifico o problema na minha preliminar de apelação e depois eu trato do mérito. Eu entro no mérito propriamente dito. Eu discuto a questão de mérito. Isso é fundamental justamente para que eu possa, né, ter uma peça completa. Porque não vai voltar. Então não adianta eu só fazer preliminar, entende? O meu recurso vai ficar capenga e eu posso ter até uma situação bizarra aí de não ser conhecido o recurso no mérito, né? Por realmente não ter as condições mínimas aí de requerimento em matéria de mérito. O que tu quer? A sentença é nula por falta de fundamentação, mas o que o senhor quer? O que a senhora quer? Tem que explorar isso na peça. Tem que fazer duas partes. A primeira parte, a preliminar de nulidade, e a segunda parte, reconhecendo a nulidade. O que eu quero do tribunal? Qual é no mérito realmente a melhor posição, o melhor encaminhamento que eu espero que o tribunal dê nesse caso? Eu tenho que fazer essa segunda parte, né? E numa sustentação oral no tribunal, que eu vou ter meus 15 minutos, não é? No juizado eu vou ter 5, mas no tribunal vai ter, no procedimento comum no tribunal vou ter 15, eu divido também. Eu faço metade da apresentação, a questão da nulidade, e a segunda parte, aplicando-se a teoria da causa madura, com relação ao mérito, entendo que é isso, esse e aquilo, e, ao fim e ao cabo, requero o requerimento da parte recorrente, autor ou réu, hora recorrente, é de provimento de recurso para isso, ou para aquilo. Né? Então, realmente, essa é a lógica aqui do artigo 1013, parágrafo 3º, teoria da causa madura.